Oi, gente, tudo bem? A ansiedade é uma emoção que ela prejudica o seu baço pâncreas. E na medicina chinesa, esse órgão ele é muito importante, porque ele tem a função de transportar e de transformar os alimentos em nutrientes. E esses nutrientes são o que suas células precisam para poder ela estar bem, produzindo todos os hormônios, produzindo tudo aquilo que é bom para você poder estar bem e saudável. E se esse órgão ele está desequilibrado, ele não vai fazer a função dele e ele vai tender a desequilibrar outros órgãos também, fazendo aquele efeito dominó. Eu já falei isso em um outro vídeo sobre o efeito dominó. Se você não assistiu, corre lá para assistir, para você entender um pouquinho melhor o que é esse efeito dominó. Eu vou te falar uma coisa agora que você pode achar que eu estou até louca. Olha só, o futuro e o passado não existe, pelo menos não na realidade. Por quê? O futuro e o passado existem só na nossa cabeça. E geralmente a pessoa que está ansiosa, ela não está ansiosa por algo que vai acontecer agora. Ela está sempre ansiosa e preocupada com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. E esse é o grande problema. É que você não sabe como será o amanhã e se realmente o problema vai ser do tamanho que você está pensando. O nosso cérebro, ele tem a tendência de sempre valorizar as coisas negativas. Observa como você está pensando no amanhã. É sempre com um ar de preocupação. Eu costumo dizer que a ansiedade vem por grau. E quando ela está em um grau mais baixo, eu não acho que ela faça tanto mal assim. Por exemplo, quando você está ansioso por uma viagem. É uma ansiedade gostosa, é uma ansiedade boa. Aquilo que você está esperando com alegria. Algo que você queria fazer muito. E a ansiedade, quando ela está em um estágio mais preocupante, é quando ela começa a desequilibrar os seus órgãos, é quando ela traz outros tipos de problemas que deriva dessa ansiedade, como por exemplo a insônia, a falta de concentração, o medo, porque quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado com o futuro, a gente acaba tendo alguns tipos de medo. E o que eu vou enfatizar aqui para vocês é que na medicina chinesa, nós acreditamos que um órgão, ele tende a desequilibrar outro órgão. E quando você está em um estágio que essa ansiedade, essas preocupações, ela já está desequilibrando algum órgão, como por exemplo o baço pâncreas, ele tende a desequilibrar outros órgãos também. E quando isso acontece, é aí que as coisas ficam um pouco mais preocupantes. Porque ao invés agora de você se preocupar em equilibrar um órgão e se preocupar com uma emoção, você vai ter que se preocupar com vários problemas. Então esse é o primeiro passo, você entender de onde começa essa ansiedade. O que está te preocupando é você ir direto na raiz do problema. Então se a ansiedade é o excesso de futuro, você tem que então agora pensar que eu não posso mais ficar com a mente no futuro. Eu não posso mais ficar pensando lá na frente. Eu tenho que voltar a minha mente para o presente. Se você entender isso, vai ficar mais fácil de você lidar com essa ansiedade. Há uns 4 meses atrás, nós estávamos para fazer uma mudança. Desde que nós chegamos do Brasil, há 13 anos atrás, nós vivíamos nessa mesma cidade. E acontece que surgiu uma bênção pra gente, pro meu esposo, e tínhamos que tomar a decisão de nos mudarmos ou não. Como a cidade era muito longe, não compensava meu marido vir toda semana pra cá e voltar, nós decidimos então nos mudar. Pense na ansiedade de uma pessoa agora, de ir para um lugar novo, um lugar que não tem muitos estrangeiros. Quando nós chegamos do Brasil, fomos para Suzuka e em Suzuka tem muito estrangeiro. Nós não sentimos nenhuma dificuldade. Tem mercado brasileiro, tem lojas de carro, aonde você vai em qualquer órgão tem tradutor. E quando nós decidimos nos mudar, que eu fui procurar saber as informações dessa cidade, não tem estrangeiro. Nos órgãos não tem tradutor, não tem mercado brasileiro, nem aqui e nem perto na região. Então eu fiquei em choque. Fiquei ansiosa, fiquei muito preocupada. Como que eu vou me virar? E as crianças? E olha, o problema ficou gigantesco. Então eu comecei a observar como eu estava lidando com a situação. Meu marido também começou a observar. E isso é importante também, você ter sempre pessoas com quem você possa compartilhar seus problemas, que geralmente a pessoa que está fora do problema, ela vê as coisas com mais facilidade. Eu também já tinha percebido essa ansiedade em mim, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia nem fazer a mudança. Pense que eu tinha que desarmar a casa inteira. 13 anos no mesmo lugar, você junta é bagaceira, gente.
Então, mas eu não consegui. A ansiedade faz isso com a gente. Ela paralisa a gente, não deixa a gente fazer nada. Por quê? Sua mente, ela tá trabalhando tanto, ela tá pensando tanto, que ela cansa só de pensar. E aí você se sente exausta, cansada, sem ânimo para fazer nada e sem força para fazer nada. Era o que acontecia comigo. E eu creio que é o que acontece com você também. E aí, então, quando eu comecei a perceber que aquilo já estava me prejudicando o meu rim também, porque a partir do momento que você começa a ficar com medo do que vai acontecer, o medo prejudica o seu rim. Então, foi isso que aconteceu. Vários problemas desenvolvidos por causa de um problema. Então, quando eu comecei a perceber isso, comecei a me autotratar, me autoavaliar. E toda vez que eu estava pensando na nova cidade, na nova vida que nós iríamos viver, eu voltava a minha mente para o que eu estava fazendo no momento. Então, se eu estava cozinhando, eu tentava deixar minha mente no momento, na cozinha. Se eu estava ajudando os meus filhos a fazerem tarefa, eu estava no momento da tarefa. Não foi uma atividade fácil, mas com o tempo, o nosso cérebro, ele começa a entender que isso é um hábito. E o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele gosta de coisas que você faça num hábito. Quando você tem hábitos, já é automático. Então, depois de um tempo que você passa a fazer aquilo constantemente, o seu cérebro vai entender que isso está sendo bom para você, que isso está se tornando um hábito, então vai ficar mais fácil no decorrer do dia a dia. Toda vez que você se pegar ansioso pelo futuro, ansioso pelas coisas que vão acontecer no outro dia, você para e tenta trazer a sua mente para o momento, para o agora. Okay? E aí, o que foi que aconteceu? Quando chegamos aqui nessa cidade, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma. Aquele monstro que eu fiz foi só na minha cabeça. Então, quando eu cheguei aqui, realmente não tem estrangeiro, realmente a cidade não tem produtos brasileiros, mas eu estou conseguindo me virar normalmente. Faço comida, agora sem tempero brasileiro. E estou me saindo muito bem. Então, olha só, aquele problema que eu estava vivendo, aquela ansiedade que eu estava vivendo, hoje eu vejo que não precisava. Não precisava eu ficar ansiosa com uma coisa que estava somente na minha cabeça. Então, se você parar para pensar que esse problema, essa ansiedade, essa preocupação que você está tendo por algo do futuro pode ser desse tamanhito, você ia pensar assim, ó, não vou dar nem ligança para isso. E eu tenho certeza que seu baço pâncreas ia lhe agradecer muito. E olha só, a qualidade do sono é muito importante para você ter uma vida saudável e equilibrada. Quando você está dormindo no seu sono profundo, seu corpo produz hormônios. E esses hormônios só são produzidos no sono. Então você precisa ter qualidade de sono. E quando você está em um estágio de ansiedade, você já não consegue dormir e, consequentemente, não vai ter a produção desses hormônios, o que já é muito mais preocupante. E geralmente pessoas que estão ansiosas, preocupadas, ela tem muita dificuldade de dormir, como é o caso da insônia. E eu gosto de falar para vocês algo que é real, que realmente acontece na minha vida e que eu tenho agora autoridade para falar sobre isso. Uma coisa é você estudar, uma coisa é você ler, uma coisa é na teoria. Outra totalmente diferente na prática. Então, tudo que eu falo para vocês é porque eu tenho vivido aqui comigo, com os meus, então por isso que eu tenho autoridade para falar. Essa semana, o meu filho Nicolas, a gente estava se preparando para dormir e ele começou a me dizer que tinha bolinhas no ouvido. Ele conseguiu se expressar dessa forma. E eu já sabia que poderia se tratar de uma otite, uma inflamação no ouvido. Eu fiz um tratamento nele e ele deitou para dormir. Mas mais tarde, ele acordou dizendo que estava com dor de ouvido e não conseguia dormir. Eu comecei a fazer com ele respiração profunda. O que é isso? Você inspira e você expira. Você inspira e você expira. Você fazendo isso, seus órgãos vão se acalmar, sua mente vai se acalmar e você vai entrar em um estado de descanso. E isso, consequentemente, você vai acabar adormecendo. Eu sei também que não é uma atividade fácil. Gente, tudo que é em relação à mente, ao cérebro, não é uma atividade fácil. Vai depender de você, entendeu? Você tem que entender o real problema, você tem que entender o tamanho do problema que você está fazendo e diminuir ele, porque não é desse tamanho. E na sua mente você tentar se controlar e você tem que fazer na sua mente com que essas coisas virem hábitos. É aquilo que eu já falei sobre o cérebro. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a falar para ele, inspira, expira. E ele dizia, mas eu não consigo. E eu começava a dizer para ele, não se concentrar na dor.
Pensa no que a mamãe tá falando. Comecei a levar o cérebro dele a sair da dor, a sair do problema, pensando nas coisas boas que Deus faz. E comecei então a conduzir o pensamento dele a sair do problema. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Gente, não deu nem 10 minutos. Ele já estava roncando. Ele dormiu e aí depois de algumas horas ele acordou de novo, dizendo que estava com dor de ouvido. E o mais engraçado agora é que ele ficava falando pra mim: mamãe, faz aquele jumbi. Jumbi aqui no Japão é aquela preparação. Entendeu? Faz aquela preparação do sono que você fez pra mim, por favor, faz. Aí eu comecei de novo o mesmo processo, levar a mente dele a sair do problema e fazer a respiração profunda e ele dormiu de novo. E aí ele apagou, foi até no outro dia. E no outro dia eu perguntei pra ele: e aí, você tá bem? Passou a dor? E aí ele falou que já não tava mais com dor nenhuma, que Deus curou ele. E eu acredito muito nisso, sabe? Porque Deus usa nossas vidas para curar outras vidas. Nós somos apenas facilitador de milagres. Então eu estou sendo facilitadora de algo bom, de milagres que Deus está fazendo, que Deus vai fazer na sua vida. Então eu sou apenas facilitadora. Agora quem tem que fazer é você. E que no momento que você começar a colocar isso como um hábito na sua vida e seu cérebro ele começar a entender que isso é o importante para você, que isso é o bom para você, você vai ver como essa insônia vai desaparecer. Você vai conseguir dar mais atenção às pessoas que geralmente quando a gente tá com esses problemas de ansiedade, a gente não consegue se concentrar. As pessoas estão conversando com a gente, mas a nossa mente está a mil, pensando na resposta que a gente vai dar, pensando no que pode estar acontecendo, no que vai acontecer. Então, você vai viver uma vida melhor, mais equilibrada, mais saudável. E é isso que eu quero para você. Então, agora é com você. Faz as atividades, põe em prática e torna isso um bom hábito. E eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com aquelas pessoas que você acha que está em um momento de ansiedade, para que mais pessoas elas possam ser curadas, porque cada vez mais que as pessoas elas se tornarem saudáveis emocional, saudáveis fisicamente, saudáveis espiritualmente, o mundo vai ser muito melhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e nos vemos. Um beijão!